Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Clara Padovese, eu sou professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva e estamos iniciando hoje essa atividade do webinário de lançamento oficial do livro Tecnologias para a Sistematização da Assistência de Enfermagem a Famílias na Atenção Primária à Saúde. Para dar início às atividades de hoje, eu vou convidar a professora Ana Luísa Grischek, que é a atual coordenadora presidente do programa de pós-graduação no mestrado profissional da atenção primária em saúde no SUS, para as primeiras palavras de início dessa atividade. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Maria Clara, boa tarde a todos. Eu inicio aqui as minhas breves palavras, agradecendo, então, a CAPES e ao COFEM, que, através de seu edital, nos possibilitaram o desenvolvimento desta publicação, que eu acredito, sobre tecnologias para assistência de enfermagem em famílias, para famílias, que eu acredito que será um livro que poderá qualificar a assistência de enfermagem e de outros profissionais de saúde, e tenho certeza que poderá também qualificar as técnicas e a qualidade da assistência. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estiveram envolvidas nessa publicação, que são as professoras Lislane Aparecida Fracoli, que durante muitos anos foi a coordenadora do programa Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde, a professora Cássia Baldini Soares, que também foi uma das coordenadoras deste livro, para a publicação deste livro, e a professora Maria Clara Padovese, hoje vice-coordenadora do programa Mestrado Profissional na Assistência Primária à Saúde e no Sistema Único de Saúde, que também foi valiosa e contribuiu muito para a publicação deste livro. Então, eu acho que hoje nós vamos ter também a presença da grande pesquisadora, nossa colega Cândida Ferrito, de Portugal. Então, agradeço também a presença e a possibilidade de participação da doutora Cândida, e desejo, então, que nós tenhamos um excelente webinário e que nós possamos, de alguma maneira, debater e falar sobre questões importantes quando nós pensamos na atenção primária à saúde, quando nós pensamos na assistência de enfermagem a famílias. É isso que eu gostaria de dizer. Aproveito também para saudar a todas as mulheres da Terra, do planeta Terra, porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres, e eu acredito fielmente que as mulheres são o sal da Terra. Então, muito obrigada, uma boa tarde, e que tenhamos aí um excelente webinário e uma possibilidade para fazermos aí reflexões interessantes e importantes. Uma boa tarde. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Ana. Eu passo em seguida a palavra para a professora Lúcia Izumi Chiata, que ela vai, então, apresentar um pouco sobre o projeto e o livro. Lúcia, se puder, por favor, abrir seu microfone. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, pelos canais, então, do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva, é onde está localizado, né, nosso programa de mestrado profissional em atenção primária à saúde. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação, cumprimento aqui todas que estão aqui conosco, Helena Davi, nossa querida professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora importante, que estará conosco, então,
numa fala aqui na sequência e que prefaciou nosso livro. Então, eu agradecer muito sua presença e a presença, então, da professora Cândida de Portugal, que também aqui faz um cumprimento depois na sequência conosco, ok? Eu vou já apresentar, porque nós gostaríamos muito de abrir depois o microfone para que todos possam, então, apresentar suas contribuições, suas perguntas para nós que estamos aqui na organização, ok? Eu vou falar do projeto CAPES-COFEI, que apoiou os programas de pós-graduação profissionais, então, né? Nós temos aqui, eu estou junto com as professoras Cristina Parada e com a Luciane Kantorski, na coordenação de avaliação dos programas profissionais para este quadriênio que se encerra, então, em 2020. Rapidamente, eu falo para vocês, aqui a distribuição, um pouco para que todos conheçam, então, dos cursos de pós-graduação em enfermagem no Brasil, né? Vocês vejam que os primeiros cursos aqui acontecem, as suas proposições em 2016, que foram aprovados, né? Então, na Unesp. Então, nós temos esses 26 cursos de mestrados profissionais e 24 mestrados profissionais e 2 doutorados profissionais recém-aprovados, então, em 2019, e uma distribuição que vocês conseguem observar aqui no país. Nós temos 2 programas aprovados, então, recentes também, que são 2 programas de mestrados profissionais na região do Amazonas. Eu estou tentando só mudar aqui a minha slide. Aqui. Os programas profissionais, então, eles envolvem 23 instituições e demonstra a distribuição, então, das notas e dos programas, ok? Nós temos 13 programas, então, aqui com nota 3, que é o maior número. A gente espera que nessa próxima quadrienal, agora, né, que já estamos encerrando, né, esse quadro mude. Nós temos, então, 2 programas aqui, nota 5, 6 programas, então, de mestrados profissionais, nota 4, e os 3 programas, então, que estão em avaliação, ok? Nós temos, então, para vocês todos saberem, né, a Portaria 60 de 2019, em que regulamenta os cursos de mestrados e doutorados profissionais. E vocês todos lembram bem que quando a gente faz a proposta de APCN dos programas profissionais, a questão primeira, né, principal, que diferencia os mestrados acadêmicos dos profissionais é justamente na perspectiva de que os cursos de mestrado e de doutorado profissional, ele tem a perspectiva de capacitação profissional qualificada, transferir conhecimento para a sociedade, de alguma forma, isso está posto dentro dos documentos, então, que eu identifiquei para vocês, dentro dessa portaria, então, 60 de 2019. Contribuir para a agregação de conhecimento, atentar aos processos e procedimentos de inovação e formar um doutor ou um mestre com perfil caracterizado pela autonomia, capacidade de geração e transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores para soluções inéditas de problemas de alta complexidade no seu campo de atuação. A gente está falando, então, de problemas e de perguntas de investigação dentro dos programas profissionais que tem como foco a prática profissional. Nisso não tem como a gente reconhecer que dentro do nosso trabalho, nós desenvolvemos processos de trabalho que tratam de gestão, de assistência, de ensino, de pesquisa, e todos eles, de alguma forma, buscam responder às necessidades de saúde. Nós estamos, então, nos programas de pós-graduação profissional, formando enfermeiros pesquisadores e pesquisadores também enfermeiros. Então, esse é um foco importante dessa formação. Eu vou falar para vocês, então, como que aconteceu o projeto, então, CAPES-COFEI, né, e que resultou, então, no edital. A sistematização da assistência de enfermagem pela CAPES, então, considerou que é uma atividade privativa do enfermeiro, de acordo com a lei do exercício profissional, que existe uma resolução do Conselho de Enfermagem, né, que trata da obrigatoriedade da implantação da SAI em toda a instituição pública ou privada, e que é necessário, de alguma forma, organizar o trabalho profissional no que se refere a método, a desenvolvimento de instrumentos, desenvolvimento de pessoas, e o que se possibilita, então, a operacionalização do processo de enfermagem, tendo, claro, sempre suas balizas teórico-filosóficas.
Mas, ao mesmo tempo, o próprio COFEM, ele identifica que há várias dificuldades, há vários problemas, barreiras a serem superadas. Na ocasião do edital, dificuldades do serviço de saúde para se cumprir o que preconiza a legislação, a falta de conhecimento teórico, de exercício prático e de recursos, bem como falta de tempo para a realização da SAI, lacunas na produção do conhecimento que podem estar interferindo na implantação da própria SAI nas diferentes instituições brasileiras, e também a identificação de que as ações dos enfermeiros muitas vezes estão desvinculadas da própria SAI e da implementação do processo de enfermagem, tornando de alguma forma um fazer rotineiro e sem respaldo científico. Aqui para vocês verem então um pouco da linha do tempo, nós começamos lá a discussão, não éramos eu, Cristina e Luciane Kantorski de início, mas a outra coordenação CAPES, né? Nós tínhamos ali o grupo de trabalho junto com o COFEM, junto com o CAPES, iniciado em 2013. E ali, então, em maio de 2019, a gente já tem, então, repasse da segunda parcela dos recursos CAPES-COFEM, dentro do projeto que tem como objetivo formar recursos humanos de enfermagem, desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas com foco na sistematização de assistência de enfermagem. Então, foram aportados recursos para PPGs de nota CAPES maior ou igual a 3. Importante dizer que houve um processo de avaliação dos projetos, então, que concorreram. As instituições poderiam ser de ensino público ou privado, e este é um montante de recurso de 12.500.000, distribuídos de alguma forma para os programas, então, que foram contemplados num valor de 100 a 250 mil. Estes são os projetos que foram aprovados, e nós temos aqui a identificação do segundo, aqui que está a Escola de Enfermagem da USP, que são as tecnologias para a SAI a famílias na atenção básica no município de São Paulo. Nós fomos contemplados, então, eu sou também desse programa, com 10 vagas. Aqui um pouco para vocês conhecerem os outros projetos, então, que foram aprovados em outras universidades. Passo aqui já na sequência a mostrar para vocês como que se conforma já o próprio produto, que é o livro, né? Tecnologias de Sistematização da Assistência de Enfermagem a Famílias na Atenção Primária à Saúde. É possível o acesso por meio desse link de forma gratuita, e nós teremos, então, uma apresentação do livro com a própria Helena, doutora Helena Leal Davi, que faz aqui uma análise dos capítulos. Nós temos 12 capítulos, então, que, em primeiro lugar, o capítulo primeiro, ele faz uma conceituação do que é, de fato, necessidades em saúde de famílias na atenção primária, quais são os referenciais teóricos, filosóficos com os quais nós desenvolvemos o livro. Passamos por o conceito de família, então um dado conceito, e aqui nós temos a participação da professora Cândida, de Portugal, a experiência, então, ela traz aqui do seu país, e a professora Lislane, que foi outra coordenadora do programa, e falam, então, de qual perspectiva de família, então, está se tratando. Aqui no outro capítulo nós temos, então, a participação da Érica Gomes Pereira, doutora Érica, Maria Clara. Érica é nossa especialista de laboratório, assim chamado aqui na Escola de Enfermagem, de formação enfermeira, e a Graziele aqui é uma egressa. Então, eu não vou percorrer todos, porque não temos muito tempo, mas nós temos aqui a participação importante de vários alunos e egressos, então, do nosso programa. O programa, ele teve início, então, em 2013, e de lá para cá, então, se atentando às questões de respostas às necessidades de saúde das famílias e a sua articulação dos serviços da atenção primária e com demais pontos da rede também, né? Nós temos, então, aqui os 12 capítulos, com algumas ferramentas. Eu vou dar destaque aqui à utilização do EVIPNet, por exemplo, como ferramenta para apoio à implementação de evidências, que é um trabalho em conjunto e em parceria aqui com os pesquisadores Maritza, Tereza Toma, que são do Instituto de Saúde, daqui da cidade de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, este é um panorama geral, e somente assim para que vocês fiquem com vontade mesmo de fazer a leitura do livro. Espero que a Evelyn já coloque ali no nosso chat, então, o link para acesso gratuito ao nosso livro. Uma boa leitura a todos e muito obrigada.
Obrigada, Lúcia, por essa breve apresentação de um grande conteúdo em um tempo super curto, né? Muito obrigada. Eu vou passar já de imediato para a professora Helena Maria Davi, ela é da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e muito gentilmente não só se dispôs a fazer o prefácio do livro, como estar aqui com a gente, né? Então, agradeço demais a sua presença, é uma honra para nós ter você aqui conosco e ouvir as suas palavras a respeito das suas considerações sobre o livro. Obrigada. Eu que agradeço, professora Ana Clara, em nome de quem eu cumprimento todas as demais colegas, a colega de Portugal também. Para mim também foi uma honra e uma alegria receber esse convite pelas mãos virtuais de Cássia Baldini, com quem eu tenho compartilhado reflexões a respeito do trabalho de enfermagem de longa data, né? Parece que foi ontem que a gente se conheceu, participou de projetos de formação de estudantes comigo, e foi uma alegria poder contribuir com algumas reflexões a respeito de um livro que eu já estou divulgando amplamente dentro da minha faculdade, do meu departamento, que é o de Enfermagem de Saúde Pública, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Enfermagem, no qual eu sou professora titular. Pretendo adotar com os meus alunos, porque há discussões que são extremamente importantes, né? Eu ressalto aqui que eu não me preparei para apresentar capítulo a capítulo, e sim para tecer algumas considerações e reflexões que o livro me despertou e que constam do prefácio, né? O prefácio, eu entendo que um prefácio, primeiro, não é algo extenso, não pode ser algo extenso, é algo que, de alguma forma, sintetiza, mas também busca refletir, busca trazer algumas pontes, algumas questões, abrir alguns espaços para reflexões posteriores, e foi assim que eu elaborei com muito prazer esse material, que é curtinho, mas no qual eu procuro destacar assim, algumas essencialidades desta obra, né? A primeira essencialidade é a profundidade com que as temáticas são tratadas. Então, não eu já vou logo avisando, não se trata de um guia, não se trata de um manual, nada disso, né? Embora ele tenha, sim, em muitos dos seus capítulos, aspectos bastante pragmáticos e que podem ser perfeitamente adotados na prática da enfermagem no cuidado a famílias. Mas a essencialidade dele, para mim, justamente reside nesta capacidade de estabelecer uma relação, uma mediação entre valores, entre uma discussão acerca de valores fundantes da enfermagem, né? Valores que sustentam o cuidado de enfermagem, ou seja, são discussões de caráter ético-político e científico, né? E também avançando para as discussões de caráter técnico e também operacional, como operacionalizar esse cuidado. Então, eu reputo esta produção como uma das mais instigantes, a qual eu tive a oportunidade de ler, por este caráter de uma certa completude, de buscar realmente estabelecer mediações entre os níveis mais gerais de produção, do cuidado de produção da saúde, e os níveis mais singulares, que são aqueles desenvolvidos pelos enfermeiros nas suas práticas cotidianas. Então, eu penso que isso é um valor importante deste material, porque devolve à enfermagem um protagonismo de reflexão acerca do cuidado, que, se nós formos pensar bem, acaba muitas vezes, nas produções, eu vejo isso na saúde coletiva, diluído em outras discussões sobre cuidado, quando é essencialmente uma discussão da enfermagem no mundo, né? Então, acho que a gente retoma e tem muito a dizer a respeito do cuidado em interlocução com outras áreas disciplinares, mas não subsumida a nenhuma, né? Pelo contrário, com um protagonismo muito grande. Eu quero até destacar aqui o momento que nós estamos vivendo na própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando assumimos o drive-thru, a vacinação do drive-thru, que é o posto de saúde que mais vacina na cidade do Rio de Janeiro. Já produzimos até agora quase 17 mil vacinações apenas no drive-thru. Agora tivemos que abrir um posto também com apoio do hospital e da policlínica para pedestres, e que nós assumimos como professores, mas também como enfermeiros. Eu estou indo uma vez por semana, na quarta-feira, vacinar,
E isso é estender aquilo que a gente reflete e produz como teoria para a nossa prática, para o nosso fazer, nosso que fazer. E esse livro, eu entendo que também traz ferramentas conceituais, teóricas e também técnicas que podem contribuir muito para este que fazer da enfermagem. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que o livro não simplifica os conceitos, né? Ele leva em consideração que os conceitos, né, o próprio conceito de necessidades em saúde é um conceito em disputa. Quando a gente fala conceito em disputa, é porque a visibilidade maior ou menor de um determinado modelo de atenção à saúde, de um determinado projeto, de que fazer em enfermagem, tem a ver justamente com a capacidade da gente colocar em diálogo e de debater livremente estas ideias, né? E de realmente defender pontos de vista. Então, nesse sentido, nenhum conceito é neutro, eles são valor, eles se assentam em valores, e o livro traz isso com muita clareza, de uma forma muito pedagógica, mas sem abrir mão de uma profundidade importante nesta reflexão. E eu acho que, nesse sentido, ele contribui para além da enfermagem com o próprio campo da saúde coletiva, né? Dado que na atenção primária, né, nós temos diversas formas de organizar serviços e também processos de trabalho. E me assusta muito aquelas vertentes que defendem um tecnicismo, uma produção por metas, que eu acho que vão na contramão daquilo que realmente é necessário de ser feito, que é levar em conta as necessidades em saúde da população, das comunidades, das famílias e dos indivíduos. Então, nesse sentido, também é um ponto de destaque do livro, né? E o outro, que eu, para finalizar, para não me estender demais na minha fala, já que eu vou estar no debate também, eu acho que é um ponto de reflexão para nós que estamos na área acadêmica, que é o distanciamento que nós usualmente temos na relação das nossas produções, dos nossos produtos, digamos assim, e o campo do fazer da enfermagem, seja na atenção primária, seja no nível hospitalar, seja onde for. Como que muitas vezes, quando a gente vai dialogar com os enfermeiros que estão, né, na ponta, na linha de frente, como queiram chamar, eles às vezes falam, parece que vocês estão falando de outras coisas. Eu acho que esse livro tenta exatamente superar, estabelecer um diálogo entre esses espaços de produção, de reflexão, né, e o mundo do trabalho e das práticas, na medida em que todo profissional de saúde é capaz de também de estabelecer reflexões e de refletir sobre o seu trabalho, sua vida, o sentido do seu trabalho e o sentido do seu cuidado, né? Aí, parodiando Gramsci, que nos dizia, todo homem, ou seja, todo ser humano, é um filósofo no sentido de que é capaz de pensar sobre sua vida e de estabelecer escolhas, né, que estejam consoantes à sua visão de mundo. Então, nesse sentido também, o livro aproxima a academia do campo do fazer da atenção primária. E aí é extremamente bem-vindo, é algo que coroa, que é mais um elemento importante para coroar um ano, né, que vai se encerrar em maio, que é o Ano Internacional da Enfermagem, no qual nós estamos vendo uma enfermagem, por um lado, né, as pessoas ainda mantendo uma certa visão ingênua, né, como uma reportagem que eu vi sobre o próprio drive-thru da UERJ, dizendo que nós estávamos muito felizes de receber apenas sorrisos em troca. Na verdade, nós queremos muito mais, nós queremos condições de trabalho, nós queremos condições de formação de qualidade, né? Não queremos, adoramos os sorrisos, né? Eu fico muito feliz, fico exausta fisicamente, mas fico muito feliz toda vez que fico lá o dia inteiro vacinando. Mas nós queremos mais, né? E esse livro aponta para uma qualificação da atenção, do cuidado de enfermagem a famílias, que é, ao mesmo tempo, inédita e, ao mesmo tempo, recupera valores, retoma aquilo que é essencial e que precisa estar pautado, estar como pano de fundo das nossas ações. Então, é nesse sentido que eu penso que é possível também contribuir para fazer mudanças, né? Mudanças na nossa própria praxis, como enfermeiros da atenção primária. Então, quero saudar a iniciativa, agradecer muito o convite e já deixar afirmado aqui, desde já, que é um material que eu estou propagandeando intensamente e que
certamente vai contribuir muito com a enfermagem brasileira. Muito obrigada. Obrigada, Helena, por suas palavras. Colocou, assim, aquele topo de chantilly no café, né? Com essas... enriquecendo aí a nossa construção. Já aproveito para falar para o pessoal que está no Facebook, foi colocado aí o link para ter acesso ao livro, tá? É um livro que tem acesso gratuito, então também isso, né? Então acho que vamos aproveitar. Bom, mais uma vez, obrigada, Helena. Nós vamos estar com ela depois na discussão. E, sem mais delongas, vou passar para a professora Cássia Baldini Soares, nossa colega do departamento, que vai fazer uma abordagem sobre um dos capítulos, que é o capítulo base aí, necessidades, que é um dos capítulos base, necessidades em saúde da família, na atenção primária à saúde. Cássia, a palavra é com você, então. Ok, Maria Clara, muito obrigada. Antes de eu colocar aqui, compartilhar as telas, gostaria de agradecer, né, a todos e todas que estão nos ouvindo, agradecer o grupo da coordenação do mestrado profissional, em especial Maria Clara, que organizou esse evento, né, dizer, né, que a gente... eu entendo este como mais um espaço de resistência, a deliberada guerra contra o SUS, né, que nós estamos vivendo atualmente, estamos nos movendo como podemos, né, frente também à violência contra o povo brasileiro, pelos descuidos, né, com a pandemia. Especialmente gostaria de render minha homenagem aos profissionais de enfermagem que perderam suas vidas nesta pandemia, foram muitos, os números continuam aumentando, e por responsabilidade do Estado brasileiro, a quem eu imputo responsabilidade por estas mortes, né? Então, acho que, né, hoje é o Dia Internacional da Mulher, como a Ana Luísa lembrou, a gente não pode deixar de falar da enfermagem, né, que é uma profissão feminina fundamentalmente, né. Bom, passando para compartilhar, então, aqui o trabalho, né? Vou passar para a apresentação, espero que estejam vendo claramente, né? Estamos vendo, Cássia, está ótimo. Então, marcar aqui meu tempo no meu automático aqui. Bom, o título do trabalho é esse, né? Um dos artigos, um dos capítulos que compôs o livro, Necessidades em Saúde de Famílias na Atenção Primária. Ele foi escrito por duas especialistas do nosso departamento, a Vânia e a Eloá, que já há muito têm experiência, né, com o ensino de graduação em enfermagem, principalmente, e por três professoras, né, a professora Célia, a professora Carla e eu. Mas é claro, né, é uma síntese de um trabalho que vem se desenvolvendo há muito tempo no departamento. Então, nós temos que agradecer, né, todo esse conjunto de pessoas que já contribuiu com o departamento, com essa temática, com outras temáticas correlatas, e que fazem, né, parte da enfermagem em saúde coletiva no nosso país, né. Particularmente agradeço a Eloá, que me ajudou aí com essa apresentação hoje, o preze e tudo mais, espero que tenha ficado bom. Bem, gostaria de contextualizar rapidamente, né, que as disciplinas de graduação ministradas pelo departamento, são outras, mas particularmente estas duas, têm um eixo forte, bastante comum, né, que é essa circularidade, né, entre a atenção à saúde, que deve ser acionada, deve ser desenhada, deve ser pensada para responder a necessidades em saúde de famílias, de indivíduos, famílias
e grupos sociais, né? Então, esta é o eixo comum disciplinar, e é um contexto importante porque todo o instrumento que nós estamos propondo, né, para apoiar as práticas em saúde coletiva, da enfermagem em saúde coletiva na APS, ele foi sendo pensado a partir da necessidade de ensino, né, de formação de enfermeiros, né? Bom, muito tem sido dito sobre a estratégia de saúde da família, né? Ela coloca no centro, né, a questão da saúde da família, da atenção à saúde da família como objeto das práticas, porém não desenvolve ações voltadas à família, mas ações voltadas a indivíduos da família, né? São dirigidas a membros das famílias, sequer a gente consegue encontrar uma concepção de família nos documentos governamentais e mesmo nos debates que são feitos, né, nas avaliações que estão feitas ao longo dos anos do programa, né? E a gente também vê que, no melhor dos casos, o que a gente encontra, quer dizer, não sei se melhor ou pior, mas é uma concepção de família como um modelo pré-estabelecido, né, de caráter bem funcionalista, né, uma família estruturada com estas características seria o ideário, né, e comumente a gente vê, né, as equipes, os profissionais, tentando, então, promover práticas de adaptação daquelas famílias disfuncionais ou desestruturadas para o de uma família, então, estruturada segundo algum molde ideal aí colocado pelo capitalismo, né? Então, o desafio da gente sempre foi, né, são inúmeras as questões de como apoiar, então, o desenvolvimento de práticas na atenção primária, de fato, que tomem a atenção à família como objeto, né, e respondam, então, às necessidades em saúde, né? Vou passar rapidamente pela questão da fundamentação teórica, né, que a gente não tem um tempo muito grande para se dedicar, mas é muito importante lembrar, né, que a saúde coletiva toma como marco, como fundamento teórico a determinação social da saúde, portanto, a dimensão econômica, ela é colocada como uma dimensão que coordena as demais dimensões da vida social. Então, o conceito de reprodução social como reprodução das classes, né, é muito importante, né, a gente tentou trabalhar também no capítulo esse conceito de uma forma mais palatável aí. O conceito de família, né? Então, a gente vai buscar no serviço social, principalmente, mas também na economia, né? O conceito da família como uma instituição organizada para que os membros tenham a garantia né, da reprodução da força de trabalho, para que se amplie a participação no consumo, e para que se possa socializar os membros, né, através dos valores, das regras, das normas, né, através do ensino, né, da formação, né. O conceito de Estado também é um conceito muito importante, é a principal instituição que faz o apoio, né, à manutenção da reprodução social e, portanto, das classes.
muito importante essa inflexão do conceito de Estado neoliberal, porque a gente saiu de um conceito de bem-estar social que subsidiou a Constituição e mesmo a formulação do SUS, né? E foi para um conceito de Estado neoliberal, né? Com políticas focalizadas para grupos precarizados, e que tenta jogar para a família, né, e para instituições da sociedade civil a proteção social que deveria ser, então, dada pelo Estado, pensado o Estado, né, como uma instituição de bem-estar social, né? Eu perdi um pouco aqui a apresentação. Melhorou assim? Tá bem, Cássia, tá indo bem. Tá. Não percebemos nenhuma perda aí, tá indo bem. Então, tá bom. Bom, então, a gente tinha que pensar, né, como é que a gente transporta toda essa formulação teórica, toda essa formação que a gente dá, né, para o estudante de graduação em enfermagem, para uma tecnologia que possa apoiar os trabalhadores da atenção primária à saúde na elaboração de projetos de cuidado à família, né? Então, o que seria também, em certa medida, aplicável ao grupo social, né? Já que a família, ela pertence a um grupo, e esse grupo tem formas, né, condições de reprodução social semelhantes, né? Então, esse é o nosso quadro teórico-metodológico, né? Eu não vou me deter nele, porque nós temos, em seguida, a apresentação de todos os elementos do instrumento, então a gente vai conseguir visualizar um por um desses elementos, mas ele foi construído a partir do índice de reprodução social, um trabalho feito pela Carla, né, que é uma das integrantes aqui do grupo, e que encontrou variáveis, né, a partir de um trabalho grande de levantamento e estatístico, que discriminavam melhor as famílias de acordo com o grupo social, né? Bom, essa é a carinha do instrumento, ele é composto de 8 partes, eu vou falar rapidamente de cada uma dessas partes nos minutos aí na outra metade do trabalho. Bom, naturalmente esse é um nome fictício, mas essa é a parte da identificação do instrumento construído, né? Aqui a gente está falando de uma família, de uma equipe, esses dados de composição familiar vão falar de quem é o chefe da família e quantos moram na residência, né? Essa família, ela foi pensada por nós, né, já há alguns anos trabalhando e ensinando, né, na estratégia saúde da família. Então, a gente conhece muitas histórias, muitos casos, e o caso da dona Benedita, digamos assim, é muito semelhante a vários casos de outras famílias que se encontram, né, em situação semelhante. Aqui são os dados sobre os moradores da residência, né? Então, também o instrumento ele vai entender um pouquinho de cada um dos moradores da residência, qual a relação com o responsável, né, de acordo com o que eles consideram ser o responsável, e atividade, então, se é trabalho remunerado, se é aposentado, como é o caso do seu João aqui, ou se é do lar, como é o caso da dona Benedita, né?
E aí a gente começa a coletar, então, dados, né, que vão dizer respeito à reprodução social. Então, aqui do momento da produção, né, falando, então, de formas de trabalhar, então, nós tentamos entender um pouquinho, né, que trabalho é esse, qual o tipo de vínculo, qual é a jornada, se houve curso preparatório para o trabalho, qual é o meio de transporte utilizado para o trabalho. De novo, né, a tentativa não é de esgotar todas aquelas variáveis que poderiam falar sobre o mundo do trabalho, mas de tomar aquelas variáveis que no trabalho do índice de reprodução social mostraram-se discriminatórias, ou seja, mostraram a diferença entre grupos sociais. Há uma questão sobre o significado do trabalho, que é bastante importante para a gente agregar ao projeto de cuidado à família. Continuando com dados de reprodução agora, mais do momento do consumo, né? Então, dados sobre a residência, sobre a propriedade da habitação, são todos dados que vão falando em nome de estabilidade ou não estabilidade das condições de reprodução social, né? Então, o acesso a serviços de infraestrutura urbana, os temores, né, que as famílias têm, né? Então, no caso aqui, a dona Benedita fala da questão do tráfico de drogas, né? Em relação a instituições de formação, então, se tem membros da família frequentando creches, escolas, ou mesmo programas de instituições do bairro que fazem formação, né, como ONGs, e, finalmente, a faculdade, né, se tem alguém frequentando faculdade. Perguntamos também sobre os serviços que a família utiliza, né? Então, aqui a gente tem algumas modalidades de serviços de saúde, no caso, eles nos disseram do pronto-socorro público, da unidade básica de saúde, do hospital público. E é muito interessante essa pergunta, né, que já vai dirigindo um pouco para o objeto, porque você utiliza a UBS para qual motivo, né? Então, os familiares utilizam. Então, é bem interessante, né, que essa resposta da utilização da UBS para consultas e medicamentos é bastante frequente, né? Então, a gente fala de uma potencialidade da ESF para a promoção da saúde, a intersetorialidade, tarará, tarará, mas, na prática, as pessoas referem muito à utilização restrita a consultas e medicamentos, né? Em relação à rede de apoio, tanto institucional, né, a partir do serviço social, né, quanto à rede de apoio de outras pessoas, outras famílias, ONGs, igreja, e assim por diante, também aparece no nosso instrumento. Bom, então, para frente indo, se alguém da família recebe benefício também do governo, é uma pergunta, né? Se não, qual seria? Também, né, levantamos as atividades de lazer que são, né, que os membros da família costumam fazer, né? Então, no caso aqui, para dar um exemplo, né, que também é bastante comum, né, como a periferia ela está mesmo com muitas igrejas, né, uma por quarteirão, às vezes duas, e é o espaço da sociabilidade possível, às vezes, nos bairros da periferia, então é bastante comum essa resposta, né, do lazer
pelo grupo de oração, da sociabilidade pelo grupo de oração. O bairro oferece outras atividades de lazer, espaços, né? Então, a pracinha para os exercícios também acontece em alguns bairros, né? E neste caso, bar, né? Neste caso, em muitos casos, né? O bar tem sido um espaço de lazer, especialmente para o homem, né? E aí a gente já vai, de novo, voltando nas questões de gênero, né? Como é que as mulheres se distraem e como é que os homens se distraem, né? Em relação à dinâmica familiar, né? Então, nós vamos entrar aí numa dimensão mais particular, né? Para entender também os potenciais de fortalecimento e desgaste dentro da dinâmica ali familiar. Então, entramos com questões de como é que a família se organiza, né? Como é que ela divide as tarefas, os afazeres domésticos, né? E voltamos para a velha questão, né? Da Benedita cuidando, né? A mulher que cuida dos afazeres domésticos. O sentimento de solidão que explode bastante para todo lado, no exemplo aqui, e muito comum em toda a nossa trajetória de formação dos estudantes. O João, que vai muito ao bar, né? Logo cedo tem aquela turminha do bar, né? E a Gisele, que tem uma saída aí para o trabalho no centro e que consegue passar por algumas coisas diferentes, né? Como é que os membros da família se relacionam no dia a dia, né? Então, é muito comum também, né, conversar pouco, não falar sobre as coisas íntimas, né, guardar, né, resguardar o sofrimento também, né? E outra questão que é muito importante para entender, né, os desgastes é a história da família, né? De onde ela veio, quais são os costumes que ela consegue preservar, né? Então, no caso, a Benedita veio da Paraíba quando era criança, ela tem os irmãos, né, aqui em São Paulo, então, ela tem essa família estendida em São Paulo, mas os outros 3 filhos do casal, eles moram longe, então, também situação muito comum. A gente procurou preencher aí, informalmente o formulário, né, para vocês terem uma ideia de como que os estudantes, né, vão preenchendo no primeiro momento, até que chega para a discussão com a equipe, até que a gente consegue algum grau de reflexão sobre isso. Também são levantados os agravos, né? E também, no caso, aí, a gestação normal. A gente tem um item 6, que fala sobre a síntese dos potenciais de fortalecimento e de desgaste da família. Como o meu tempo está acabando, eu vou só mostrar para vocês, né, que é uma tentativa de compreender para as formas de trabalhar e de viver quais são aqueles potenciais de fortalecimento e quais são os potenciais de desgaste. Como sempre, né, a gente tem um conjunto enorme de potenciais de desgaste e alguns potenciais de fortalecimento para contrabalançar, né? A gente vai entendendo como que, então, esses potenciais entram em desbalanço, né? E as pessoas, de fato, adoecem, né? O item 7 vai falar sobre quais necessidades da família são comuns ao grupo social, né? Então, neste caso, a gente está apontando aí, né, os territórios periféricos que têm uma sociabilidade muito empobrecida, né, lugares perigosos, restritivos, a sensação de solidão, de desamparo,
a gestação e a maternidade sozinhas, né, que muitas mulheres encaram, então é comum ao grupo social. E finalmente vem o projeto, né, então estou terminando aqui com o projeto de cuidado, né, que vai então apoiar a equipe, vai apoiar a enfermagem no cuidado a essa família, né, então a gente vai integrar aspectos aí de fortalecimento, né, para além do agravo, para além da dimensão clínica, né, vamos fazer saúde coletiva, né. Então, algumas propostas estão aí, integrar a família a grupos de discussão sobre trabalho e vida em relação com os problemas de saúde, pautar na reunião o preparo da família para a chegada do bebê, implementar grupos na UBS para incorporar discussão sobre as necessidades do bairro, sobre a condição da mulher numa perspectiva crítica, feminista, integrar grupos com associação, ONGs, né, consideradas progressistas, movimentos populares, chamar especialistas para discutir a conformação do território urbano, os recursos, para onde se encaminham demandas, né, como é que você rompe a apartação, enfim, promover a organização popular. Né? Isto é um exemplo de como pode ser feito um projeto de cuidado à saúde. Essas são as referências e eu fico à disposição, então, para o debate. Obrigada. Obrigada, Cássia. Muito boa a sua apresentação, excelente, de fato. Acho que dá uma ótima introdução para as discussões futuras. Eu vou já em seguida chamar a dupla que vai fazer a apresentação do próximo capítulo, que é a família como objeto de cuidado da enfermagem na APS, a experiência de Brasil e de Portugal, que será então aí um bate-papo entre a professora Cândida Ferrito, da Universidade Católica Portuguesa, do campus de Lisboa, que gentilmente também concordou em participar aqui do nosso evento, além da participação no capítulo, e a Lislaine Aparecida Fracoli, professora titular do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva. Com a palavra, Cândida e Lislaine. Olá, boa tarde. Gostaria de vos cumprimentar a todas, portanto, a todos os que estamos aqui neste webinar e cumprimentar todos os que nos estão a ouvir e a ouvir através do Facebook e de outras redes. Gostaria também de apresentar os cumprimentos da minha diretora, a professora Amélia Simões Figueiredo, portanto, apresentar os cumprimentos dela. E gostaria de vos dar os parabéns, estão todos de parabéns. Essencialmente, os parabéns a quem idealizou, contribuiu e materializou este livro. Em especial, as professoras Lislaine Fracoli, a professora Maria Clara e a professora Cássia Soares, que são as coordenadoras, não é, desta obra. E cumprimentar e parabenizar também todos os autores que contribuíram para os diversos capítulos deste livro. Parabéns também à organização deste evento, que vai permitir uma maior visibilidade deste trabalho. E dizer-vos que é com muita satisfação e orgulho que estou a fazer parte deste evento. Obrigado pelo convite e obrigada por poder compartilhar este momento convosco. Apesar da distância geográfica que nos separa, a realidade é que estamos próximos e temos muito em comum. E por isso, eu acho que isso também é um dos motivos porque eu hoje estou aqui convosco a partilhar este momento. Não é aquilo que realmente nos une. Não posso deixar de falar como é que começou esta minha partilha convosco, ou este meu trabalho convosco. Há 2 anos, a convite da professora Lislaine Fracoli, tive a oportunidade de ser professora visitante da vossa escola, e mais especificamente do Departamento da Saúde Coletiva, e fui recebida por todos com muito carinho, senti-me em casa. Tive a oportunidade de conhecer em linhas gerais a vossa instituição, os cursos que ministravam, as diferentes linhas e projetos de pesquisa, participar em grupos de discussão de pesquisa,
assim como também apresentar a minha instituição, os cursos e as nossas pesquisas. Foram 3 dias extremamente marcantes e muito intensos, marcados essencialmente pelo intercâmbio de ideias e projetos, onde fomos apresentando e confrontando as realidades, as dificuldades, as nossas preocupações, os objetivos e em muito semelhantes. E, acima de tudo, fomos tentando perceber da possibilidade de articulação entre nós em disciplinas comuns, projetos em parceria, o que fosse. Porque, efetivamente, todos temos muito a beneficiar e, em conjunto, potenciamos a enfermagem e damos visibilidade, de facto, à enfermagem e damos-lhe força. Por isso, quando a professora Lislaine me endereçou o convite para colaborar na escrita deste capítulo, A Família como Objeto de Cuidado da Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, a experiência de Brasil e de Portugal, aceitei logo sem hesitar este convite, não é? Entre outras coisas, a língua aproxima-nos e, apesar de termos expressões muito diferentes, este é um aspecto, falarmos em língua é um aspecto facilitador de comunicação entre nós. Participar em projetos desta natureza é uma forma de dialogarmos, neste caso concreto, sobre os conceitos e políticas que envolvem a família como objeto de cuidados de enfermagem na atenção primária. De uma forma resumida, apresento só alguns aspectos que saliento do capítulo. Em 2008, em Portugal, ocorreu uma reformulação dos cuidados da atenção primária, onde foram criados os agrupamentos de centros de saúde. E dentro destes agrupamentos foram criadas as chamadas unidades de saúde familiar, onde a saúde familiar é uma prática efetiva. Os enfermeiros de família são, assim, com a abertura destas unidades, né, são confrontados com novos desafios e realidades e integram equipas multiprofissionais de saúde, onde têm a responsabilidade na prestação de cuidados de enfermagem globais a famílias em todo o ciclo de vida e, portanto, no contexto da comunidade. Reconhecendo a necessidade de cuidados de enfermagem especializados nesta área, a Ordem dos Enfermeiros definiu o perfil de competências de enfermeiro especialista na área da enfermagem da saúde familiar e definiu essencialmente com 2 grandes competências, como o enfermeiro que cuida a família enquanto unidade de cuidados e de cada um dos seus membros ao longo do ciclo de vida e aos diferentes níveis de prevenção. E também como o enfermeiro que lidera e colabora nos processos de intervenção no âmbito da enfermagem de saúde familiar. Com base na aquisição e desenvolvimento destas competências, foram então definidos os cursos pós-graduados de especialização em enfermagem de saúde familiar, portanto, que ainda começaram há relativamente pouco tempo, mas, portanto, que estão a acontecer. Portanto, há enfermeiros especialistas mesmo em enfermagem de saúde, enfermagem comunitária de saúde familiar. Ao compararmos as experiências de uma forma sintética, portanto, entre Portugal e Brasil, de uma forma sintética, verificamos que compartilhamos as mesmas dificuldades e preocupações, assim como os mesmos objetivos, salientando-se que a atenção primária à saúde deve constituir a porta de entrada dos indivíduos no acesso aos cuidados de saúde, o trabalho em equipa multiprofissional é necessário e fundamental, e a família tem papel fundamental no binómio saúde-doença, porque esta se constitui como um recurso e por isso deve ser o foco do cuidado da equipa de enfermagem de saúde familiar na atenção primária. A atenção primária é por si só um contexto privilegiado, onde o enfermeiro tem espaço para avaliar de uma forma global as necessidades de saúde e identificar e mobilizar os recursos internos e externos, tendo em conta a sua adequação e rentabilização. Nesta continuidade de diálogo e parceria, mantemos o intercâmbio de saberes e experiências entre os cursos de pós-graduação de enfermagem na atenção primária entre Portugal e Brasil. Mais concretamente entre as escolas de enfermagem, não é? Quer da Universidade Católica Portuguesa, quer da Universidade de São Paulo. A professora Lislaine tem colaborado na lecionação de aulas de mestrado em enfermagem de saúde pública e comunitária, assim como eu também tenho colaborado em aulas de pós-graduação da saúde coletiva. E, portanto, temos aqui uma partilha de experiências e de conhecimentos. Tem sido uma experiência muito boa e enriquecedora, quer para mim como docente, quer para os estudantes, porque temos tido a oportunidade de discutir aspectos ligados à nossa prática, conhecer outras realidades, experiências e perspectivas. Desculpem. Vou terminar por aqui.
mais ou menos da mesma forma como comecei. Agradeço a oportunidade de participar no livro e, neste momento, parabenizar também todos pela iniciativa e trabalho desenvolvido e permitam-me um agradecimento muito especial à professora Lislaine, dizer-lhe que tem sido muito bom este nosso trabalho em conjunto e desejo que esta nossa parceria não só se mantenha, como se possa estender a outros projetos. Um bem-aja a todos e um abraço muito fraterno da minha parte. Muito obrigada. E estou aberta depois à discussão e às questões que queiram colocar. Obrigada. Nós é que agradecemos, Cândida. Obrigada realmente pelas suas contribuições, muito importantes. Vou já imediatamente chamando a Lislaine para complementar nessa fala, nessa temática da comparação Brasil-Portugal. Lislaine, se puder, por favor, abrir o microfone. Já abri. Tá certo. Obrigada, Maria Clara. Boa tarde a todos e todas que estão partilhando com a gente esse momento bastante especial. Queria aqui parabenizar a Maria Clara por ter assumido, né, digamos assim, esse desafio, né, de ajudar a gente a fazer o lançamento desse livro, que nos é muito querido, porque representa um projeto do departamento como um todo. Foram anos, né, 2 anos minimamente, que ficamos em cima das pesquisas que derivaram este livro. E foram anos que articulou o departamento, colocou os nossos saberes, né, na mesa para que a gente pudesse partilhar. Então, foi uma experiência muito interessante. Então, estar aqui nesse lançamento, acho que mais do que o conteúdo teórico desse livro, esse livro tem para a gente um conteúdo afetivo muito grande. Queria também agradecer, porque a maneira como ficou organizado esse webinar, que a gente sabe tem que ser relativamente rápido, foi uma maneira muito interessante, porque nos deu a oportunidade de fazer um briefing, né, das teorias ou do arcabouço teórico com o qual a gente trabalha, apresentado pela Cássia, e esse nosso desejo de poder dialogar com o mundo, que está representado nesse capítulo, em que, humildemente, eu e Cândida, né, tentamos, a partir dessas análises comparativas, pensarmos e repensarmos como diferentes modelos de saúde podem abarcar práticas de enfermagem e abordagens de família muito parecidas, né? A experiência que a gente tem tido de receber a Cândida e de mandar nossos alunos para Portugal, né, aos cuidados de Cândida, Zaida e outras colegas, tem sido uma experiência muito positiva, que tem agregado muito valor e nos ajudado a repensar e a fortalecer a enfermagem como campo teórico e prático. Eu agradeço muito, Cândida, as suas palavras de carinho, e acho que o esforço que nós fizemos quando tentamos, neste capítulo, aproximar a estratégia saúde da família, que foi aqui no Brasil, criada em 1994, com a sua experiência aí de núcleos familiares um pouco mais tardio, foi muito interessante para a gente poder analisar como é que foi se construindo essa abordagem de família e como o enfermeiro foi se posicionando dentro dela. Óbvio que a gente ainda está pautado pelos tensionamentos das diferenças que existem entre o seu país e o meu, né? E são diferenças principalmente na questão financeira, né? E enquanto temos, né, de pessoas vulneráveis ou de recursos para podermos financiar essas nossas iniciativas. Mas eu acho que a gente fez a nossa lição de casa. Eu acho que o capítulo ele não tem
o desejo de ser uma nota pronta e de esgotar todas as análises ou todas as possibilidades que articulam Brasil e Portugal, mas ele é um espaço para startar novas contribuições e novas pessoas desejosas de estudar e de praticar, né, Cândida, essa articulação entre dois lugares. Eu vou encerrando por aqui. Acho que a gente vai ter aí um tempinho para fazer uma discussão. Acho que a gente aqui só dá um gostinho para vocês de quanta coisa boa tem dentro do livro, para que assim possa estimular a leitura, né, dos enfermeiros, tanto acadêmicos quanto enfermeiros que estão na prática da saúde coletiva, da atenção primária e da estratégia de saúde da família. Então, por hora, muito obrigada. Estou encerrando aqui. Obrigada, Lislaine. Obrigada, Cândida. Acho que faz essa amarração aí com todo o material que já foi falado até aqui. E agora eu vou pedir novamente para a professora Helena e a professora Ana para virem coordenar com a gente aqui esse debate com os demais palestrantes. Então, antes de vocês ligarem os seus microfones, eu queria dizer que recebemos aqui no chat várias congratulações. A gente tem aí um pessoal assistindo, temos até uma colega que está da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, também nos assistindo. Quer dizer que isso é a vantagem desses recursos à distância, né? Nós temos a Cândida, temos alguém na Bahia, temos a Helena e podemos estar todos juntos aqui de alguma maneira, né? Não substitui a presença física, mas ajuda um pouco. Então, Helena e Ana, vou passar para vocês, para que vocês possam aí coordenar. A gente tem aí 20 minutos para esse debate no final e a palavra é com vocês. Eu agradeço a participação de todos. Maria Clara, eu vou contar com a sua ajuda, tanto eu quanto a professora Helena Davi, acho que vamos ter que contar com a ajuda de vocês, no sentido de que nos repassem as perguntas, né? Vi aqui agora duas perguntas, uma feita por Ferla Simas Cirino, né? A Ferla Simas Cirino, só para esclarecer para todos que nos ouvem, ela é doutora pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, mestra também pela Escola de Enfermagem. Então, Ferla, que bom que você agradece aí a parceria. Hoje a Ferla é uma das coordenadoras da atenção primária à saúde do município de Diadema. Agradeço as suas palavras. Vejo também palavras da professora Célia Maria Civale Campos, que também é professora do departamento, faz parte da comissão coordenadora do programa, né, do mestrado profissional em atenção primária à saúde no SUS, né? E ela também diz aqui que, vou ler as palavras dela, né? Parabéns ao Unipaps pela iniciativa da elaboração de um projeto que congregou todas as docentes e pós-graduandos do programa e pela iniciativa de apresentação dos resultados de todas as pesquisas num livro, favorecendo o acesso de trabalhadores de saúde a esse livro, cumprindo assim uma das responsabilidades da universidade pública, que é a de divulgar o conhecimento para aprimorar o cuidado em saúde e as condições de saúde dos grupos sociais. Então, obrigada à professora Célia também. Eu acho que ela coloca aí uma questão muito importante, que é o fato de que realmente esse livro nos mobilizou, esse livro fez com que nós realmente partilhássemos aí de vários momentos de reflexões. Agradeço também à professora Maria Rita Bertolozzi, né, que também é docente do departamento e que
faz parte também da comissão coordenadora do programa e que também parabeniza o Grupo ENS, né? E que agradece aqui mais uma vez a presença das professoras Cândida Ferrito e Helena Davi. E eu passo, então, agora, eu peço para a professora Helena Davi fazer alguns comentários. Eu não sei se, além dessas falas aqui que eu li, se ainda temos aí mais perguntas, mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer, complementando a minha fala inicial e depois passando para a professora Helena Davi, que eu acho que fará aqui também argumentações e colocações extremamente importantes, é que hoje realmente é um momento de muita alegria para nós do mestrado profissional, não é? Nós temos aí um momento em que nós estamos oficialmente fazendo essa divulgação para todos, não é? E isso é de extrema importância. Eu acho que, como a professora Helena Davi já colocou, nos vários capítulos, nós temos importantes reflexões sobre a prática de enfermagem na atenção primária em saúde, né? Pondo os óculos, não é? da determinação social do processo saúde e doença. Eu acho que nós, mesmo na situação em que nos encontramos, frente a uma situação em que cada vez temos mais colegas, não é? Que nesse momento ou se aposentam ou nos deixam por outros motivos, e no momento em que nós também temos que repensar, né, como faremos na universidade pública, no sentido de que esse é um momento crucial, né, em que nos vemos aí cada vez com quantitativo menores de docentes. Eu acho que é uma reflexão pertinente, assim como a professora Cássia também fez aqui uma reflexão pertinente sobre o momento epidemiológico em que nos encontramos, mas eu acho que, sobretudo, é um momento de comemoração, é um momento de alegria. Então, ao longo de todos esses capítulos que nós temos no livro, em cada um deles, nós procuramos realizar reflexões sobre a enfermagem enquanto prática social, sobre a enfermagem enquanto profissão, né, que, de certa forma, coordena a assistência na atenção primária à saúde, como a Célia, que colocou muito bem, Célia Civale. Esse livro também possibilitou a consonância entre pesquisas que estavam sendo realizadas no departamento, a congregação de professores, a congregação de alunos, enfim, eu acho que o resultado final representa uma união, não é? De todo o departamento de enfermagem e saúde coletiva e uma união de todos os professores e alunos do mestrado profissional para a realização de uma produção que eu também julgo uma produção de peso. Então, apesar da realidade que vivemos, eu acho que esse é um momento, hoje nós temos, é um momento de alegria, de confraternização. Então, agora eu passo a palavra para a querida professora Helena Davi. Obrigada. Eu posso fazer um comentário antes da Helena, quebrando aqui o protocolo? Helena, você me permite? Pode sim, acho que não tem problema. Helena, estou falando pela Helena aqui, mas rapidamente daí a gente passa para a Helena. Sim, na verdade, o que eu não gostei, eu estou vendo aqui o horário, talvez a gente está se encaminhando para o final, mas eu não gostaria de acabar essa apresentação, né, ou o lançamento desse livro,
sem agradecer a iniciativa do COFEM, né? Acho que como Lúcia apresentou no início, o COFEM tem se articulado a CAPES e tem dedicado um percentual de financiamento para contribuir, né, com iniciativas desse tipo, voltadas para a formação do enfermeiro. Então, eu acho que queria aqui agradecer e parabenizar o sistema COFEM-COREM. Eu entendo que essa maneira de dar a devolutiva, né, para os profissionais é uma das melhores maneiras que existe, porque é um recurso que se investe e que retorna diretamente para o profissional que, através de pagar o seu credenciamento, né, recebe agora esse retorno. E assim como esse livro, outros, né, programas que foram financiados têm iniciativas desse tipo, que revertem de forma gratuita, de forma aberta para a formação e para a qualificação da enfermagem brasileira. Então, que venham, né, mais programas desse tipo e que reverberem e que impactem na qualidade da enfermagem que a gente tem no Brasil. Muito obrigada, era isso. Obrigada, Liz. Helena, você pode abrir seu microfone. Não está aberto ainda, agora sim. Agora já abriu. É porque eu tomo cuidado de fechar quando alguém está falando para evitar ruídos. Perfeita a colocação da professora Lislane, porque nós vivenciamos durante muitos anos um outro tipo de relação com o nosso sistema de regulação COFEM-COREM, né? Então, hoje podemos afirmar que existe uma relação de respeito, de atribuições bem definidas e de apoio mútuo, né, entre os setores acadêmicos, sobretudo pela via dos mestrados profissionais e os diversos projetos que estão em andamento e que só contribuem, né? Mesmo que haja diversidade, mesmo que haja discordância em relação a um ou determinado tipo de projeto ou nomenclatura, né? É preciso colocar esse debate para acontecer, né? Porque é daí que nasce realmente a riqueza do que podemos produzir como enfermagem. Eu tenho trabalhado já há alguns anos com pesquisas de análise de redes sociais, né? Acabam sendo pesquisas limitadas, porque fazer análise com profissionais exige que eu mapeie toda uma rede, por exemplo, de uma equipe, e não mais do que isso, né? A ideia agora é a gente começar a estender para redes de instituições e outras análises. Então, a ideia de rede está sempre na minha cabeça, digamos assim, né? E eu fiquei pensando que, dado todo o conjunto de dificuldades que nós vivenciamos, do ponto de vista da política atual de saúde no Brasil e de atenção primária, com as mudanças que nós estamos vivenciando na própria configuração da Política Nacional de Atenção Básica, né, que nos traz indagações, nos traz restrições, né? Vamos pensar, por exemplo, o papel do NASF, né? Vamos pensar no papel dos agentes comunitários de saúde. É um debate, mas eu, por exemplo, sempre acho que os agentes comunitários de saúde precisam ser cuidados pela enfermagem. Eu não sei se regulados, mas cuidados pela enfermagem. Eles estão muito mais próximos de nós do que de qualquer outra categoria profissional, né? Então, pensando nesse conjunto de dificuldades, e, na verdade, num horizonte político que nós vivenciamos bastante turbulento, confuso, polarizado, inclusive em torno de ideários, de ideologias que muitas vezes confrontam o próprio crescimento científico da enfermagem, né? Outro dia eu estava vacinando e um sujeito ficou assim, nós estamos vacinando com os celulares em cima, não só para registrar o momento, que é muito legal, mas para fiscalizar o nosso trabalho. As pessoas querem sair do carro para ir lá ver como é que eu estou aspirando, deixando de aspirar, e a gente tem que começar a refletir um pouco sobre isso, né? E sobre os fatos ocorridos que também nos assustam na medida em que falam de um processo de educação permanente que não está ocorrendo ou de processos de formação que precisam ser revistos. Considerando este cenário, que não é um cenário sorridente no momento, não é um cenário propício, como é que vocês estão pensando em constituir redes? Porque só por meio de redes quentes, como o pessoal da humanização que fala muito isso, redes quentes, redes ativas, para fazer acontecer o que está nesse livro, porque ele tem que ser colocado
em prática, né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre como é que isso vai andar, como é que vocês pensam ou sonham. Os sonhos viram realidade, né? Paulo Freire já falava dos inéditos viáveis. Uma provocação mesmo. É uma ótima provocação, Helena. Eu não sei se a Liz ou a Cássia gostariam de responder sobre isso, a Lúcia, alguém de vocês acha que poderia estar respondendo? Liz, você que esteve aí à frente do MPAPS por tanto tempo. Eu gostaria apenas de fazer um comentário. Eu ia falar, eu passo a palavra para a Cássia, que eu já falei. Então tá bom. Então tá bom, vai lá, Cássia. É um comentário mesmo, né? Então, a Helena, muito, muito querida e uma pessoa que enxerga longe, né? Já há muito tempo que a gente sabe dessa sua característica, né? Então, a pergunta que ela faz é extremamente salutar, né? Como é que a gente pode se enredar, né? Eu acho que toda essa situação da pandemia, ela evidenciou de uma forma tão grave, tão cru, né, as desigualdades da enfermagem, né, as desigualdades das condições de trabalho da enfermagem. Ela deixou isso de uma forma tão evidente que não tem como a gente não se emocionar ao falar da enfermagem brasileira hoje, né? E no mundo todo, né? Na verdade, no mundo todo. Mas as condições aqui de desigualdade né, são muito grandes, né? E um país tão rico, tão cheio de recursos materiais, né, humanos, emocionais, né, tanta gente boa, né, que a gente tem, né, a gente boa brasileira, né, o povo brasileiro, enfim, deixou isso tão cru, né, que ou a gente tem propostas mesmo, né, de encarar um trabalho muito mais enredado para nos fortalecer, né, para nos tornar o nosso trabalho visível, né, porque ele está só no background, né. Quando ele se torna visível, ele está visível através das lentes dos celulares, para ver se a gente está fazendo o que deve, né? Com razão também, né? Porque tivemos, enfim, alguns casos de ruins, mas foram alguns casos, né? E de repente aquilo se torna uma coisa importante para a população em geral. Por quê, né? Porque que todo o trabalho que a enfermagem faz está invisibilizado dessa forma, né? Essas questões mesmo da divisão do trabalho, do que nos cabe neste latifúndio, precisa vir à tona com mais força, e só virá à tona com mais força se nós, de fato, nos juntarmos para fazer essa denúncia, para mostrar o nosso trabalho, né, a riqueza do nosso trabalho, a formação, né, assim, nossa, montes de escolas de enfermagem por aí fazendo, sabe Deus o quê, né? Quem que vai olhar para isso? Quem que vai regulamentar isso nessa terra que virou terra de ninguém, né? Então, o nosso trabalho é muito grande, a gente tem muitos desafios pela frente, e eu acho que é muito, né, a sua visão, né, Helena, já, né, olhando para tudo isso, bom, e agora, né, o que a gente faz com tudo o que a gente produz, né? Então, de fato, é isso, ou a gente trabalha em rede, ou a gente se une através das nossas representações, a gente luta por espaços legítimos dos trabalhadores nessas representações, né, que são sempre, vão de pelega a familiares, né, então agora a gente está num outro momento, né, a gente
tem um COFEM também diferente, alguns CORENs também diferente, né? Uma ABEM, né, combativa sempre foi, mas que ficou, enfim, como todo neoliberalismo acaba com as nossas possibilidades de articular respostas, né? Também isso aconteceu com a ABEM, né? Então, nós temos tudo a fazer, né? E o trabalho isolado, o trabalho fragmentado, o trabalho invisibilizado não vai nos levar a lugar algum. Então, eu acredito que a saída é união, união e união, em torno de plataformas que precisam ser discutidas, né? E que não podem simplesmente... Então, o projeto que a gente fez, Helena, pessoal, todo mundo que nos ouve, talvez seja um dos primeiros projetos, assim, conjunto, que juntou todo mundo que estava no programa, né? Então, houve mesmo essa possibilidade de, ao ter um compromisso de fazer um trabalho voltado para as práticas de enfermagem, né? Então, uma união. Né? Então, eu acho que é isso. Eu só queria comentar isso, né? Que eu acho que a gente está num momento de poder diagnosticar claramente o que nos falta e poder ir na direção de uma articulação de força, uma articulação política, né? E a dimensão técnica, ela é importante, mas ela, né, tem que ser garantida também a partir da dimensão política, senão ela fica fragmentada, ela fica jogada para as traças. Então, desculpa se falei muito. Só queria complementar que nesse contexto que você fala, esses 1.800.000 técnicos e técnicas de enfermagem desse país precisam das escolas que formam enfermeiros, de alguma forma, eu não sei como, mas precisam, porque a gente precisa cuidar da qualificação deles. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Eu queria só completar, desculpa, Ana, não sei se posso só falar, assim, eu acho que é mais um complemento mesmo, do ponto de vista da perspectiva do MPAPS e desse livro, né? Quando a gente fala de sistematização, que é o foco, né, das tecnologias abordadas nesse livro, a gente, de certa forma, não totalmente, é claro, porque são várias dimensões, mas é uma dimensão de visibilidade na medida em que você organiza um trabalho e você faz com que ele tenha um princípio científico, e sem dúvida, ele tem que ser feito de maneira harmonizada na equipe. Então, eu acho que isso é uma das questões que o livro traz. Do ponto de vista de mestrado profissional, um pouquinho, não sei se plenamente a resposta da questão que a Helena trouxe, que eu acho que é uma questão assim, para a gente refletir mesmo, né, Helena? O mestrado profissional, ele tem essa veia de se imbricar com a prática, mas ser de uma forma qualificada. Não é aquela prática automatizada que vai fazer o que todo mundo faz porque sempre fez, né? Então, acredito que que são duas vertentes ou duas estratégias, né? Porque eu diria que precisaria ser uma estratégia não unimodal, mas multimodal, além, é claro, das mobilizações políticas, assim, ter um trabalho baseado na ciência, e ter também essa estrutura que o enfermeiro que se qualifica para exercer o seu trabalho de maneira qualificada. Então, o livro ele vem para dar um pouco de apoio. Não é tudo, claro que não é tudo, porque existem outras coisas para além disso, tá? Nós estamos com pouquíssimo tempo, acho até que a gente já bateu o nosso horário, mas eu vi que a Ana quer falar e a Lúcia também. Então, rapidamente vou passar para a Lúcia e para a Ana, só que vou deixar a Lúcia primeiro e aí a Ana pode fazer o encerramento como ela fez a abertura, pode ser? Lúcia? A fala é rápida, nós estamos encerrando aqui um momento de encontro nosso, né? Mas não poderia deixar de falar e destacar aqui um agradecimento mesmo como grupo,
a professora Cássia Baldini, que esteve comigo e com a professora Renata lá no início, quando a gente fez a proposta do projeto CAPES-COFEM, e que depois tomou para si, né, pegou, como a gente costuma dizer, pegou o touro à unha, junto com a Clara, junto com a Liz, muito na condução, então, da Cássia, né, na estruturação do livro. E é um momento, viu, não sei se a Helena sabe, mas Cássia já está aposentada aqui conosco, né, como um direito de trabalhador, mas que a gente está, assim, já de partida lamentando bastante, porque tem várias questões aí que no final a gente já sente, né, sente falta mesmo nas discussões e no desenvolvimento do trabalho. Mas é um agradecimento que eu gostaria de fazer como grupo, porque foram vários anos ali de dedicação ao desenvolvimento e à produção do livro. Obrigada. Ana, antes de você encerrar, a professora Cândida quer fazer uma palavra também. Professora Cândida, pode abrir seu microfone e falar, por favor? Ok. Pronto, vou ser muito rápida. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, muito bom. É pena não podermos continuar com esta discussão, mas podemos, se calhar, combinar uns fóruns, uns momentos para podermos discutir estas questões, porque são questões, de facto, que nos preocupam. A nós, de maneira diferente, em Portugal, não é? Porque, por exemplo, a professora Helena falou muito, portanto, nos agentes comunitários de saúde, nós não temos agentes comunitários de saúde, portanto, quem presta cuidados, portanto, são os enfermeiros. Portanto, só temos a categoria de enfermeiros e, portanto, não temos estes agentes, portanto, não temos esta questão. Mas a sua questão, a professora Helena, que levanta como fazer acontecer, muito interessante. E eu só gostaria de dizer uma coisa, eu sou por natureza otimista, apesar de estarmos a vivenciar estes tempos complicados e difíceis, e que de facto veio trazer a descoberta de muitas fragilidades que já existiam, não era, nos nossos serviços de saúde, nos nossos sistemas de saúde, mas de facto acho que nós como professores, como docentes, também estamos num espaço algo privilegiado. Porquê? Porque temos a formação dos estudantes, que formamos os enfermeiros, não é? E, portanto, sobre os quais nós podemos refletir com eles e levá-los a refletir sobre estas práticas e sobre estes conceitos e, portanto, o que é que nós queremos para a enfermagem, de facto. E também os estudantes das pós-graduações, que já são enfermeiros, e quando eles vêm para a escola, quando eles vêm ao contexto escolar, é uma oportunidade que nós temos também de os levar a refletir sobre as práticas do dia-a-dia, não é? Porque eu costumo dizer muitas vezes, os estudantes vêm fazer uma especialidade e às vezes dizem, vocês não vêm se calhar aprender nada daquilo que vocês já não saibam, vêm a refletir sobre aquilo que vocês fazem. E como é que o fazemos? Portanto, o nosso papel é ajudá-los, de facto, a questionarem-se se fazemos assim, podemos fazer melhor, como é que estamos a fazer. E eu acho que este é o nosso papel, pronto, temos o privilégio de ter este papel de podermos estar próximo, de facto, na formação e de conseguirmos contribuir para, de facto, para algumas reflexões e para alguns, portanto, e pensarmos sobre, de facto, o que são as nossas práticas e onde é que nós queremos, o que é que nós queremos mudar e onde é que nós queremos chegar. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e acho que vamos continuar a falar, gostaria muito. Obrigada. Obrigada, Cássia. Cândida. Por favor, Ana, você pode... É uma pena, mas a gente tem que passar para o encerramento. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao grupo de organizadoras, aqui envolvido pelas colegas Lislane Aparecida Fracoli, Cássia Baldini Soares e Maria Clara Padovese. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença das professoras Cândida Ferrito e Helena Davi nesse evento. Gostaria de agradecer também aqui a contribuição que a professora Maria Amélia Campos Oliveira faz aí uma contribuição importante e nos saúda, né, pela publicação desse livro. Então, muito obrigada, Meia, professora do nosso departamento, professora titular do nosso departamento,
foi durante o último quadriênio nossa diretora, então obrigada, Meia. E agradecer a todos os envolvidos aqui, né, nesse evento, que eu também agora não, talvez, se eu nomear alguém, eu não esteja sendo efetivamente solidária com todos, não é? Então, agradeço a todos os envolvidos.